e você está no Convocação Podcast. O episódio de hoje é a parte 2 de um episódio com uma convidada muito especial para nós. Missionária, já tem um episódio completo contando um pouco da vocação dela, da história dela, enfim. Hoje falaremos um pouco sobre a mulher e a nossa convidada da parte 2 é a Marla. Seja bem-vinda. Obrigada, Júlia. Que bom, né, estarmos aqui novamente agora para falar um pouco sobre o ser mulher. Sim, eu já vou começar com uma pergunta bem específica, assim, pra ti. Pra ti, o ser mulher católica, o que significa? Nossa, essa pergunta é bem difícil. Eu diria assim, né, a mulher, né, um carinho de Deus, assim, né, a mulher já com a sua missão, né, de ser acolhedora, né, de ser também essa que conduz com docilidade as coisas, assim, tantos aspectos, né, que a gente poderia trazer, assim, do ser mulher em si, mas esse específico, né, do ser mulher católica, eu acredito também que é consagrar, né, todo, né, o seu ser, né, todos aqueles que estão ao redor também a Deus, assim, acho que é um dos primeiros papéis, assim, né, à medida que a mulher, né, consegue também se entender, né, que necessita de Deus, que precisa ser cada dia mais de Deus, né, ela também consegue entender que todos aqueles que ela tem, talvez direto ou indiretamente, né, um papel na vida, seja dos familiares, aqueles que estão ao redor, também precisa sempre, né, ser direcionado para Deus, assim. Então, a mulher católica, né, aquela que se consagra, né, a Deus, entrega o seu coração a Deus e também, né, é um instrumento, né, na vida daqueles que estão assim ao redor. E claro, teria muitas coisas específicas, né, se a gente fosse dizer, né, de realmente viver, né, os mandamentos, né, a mulher católica é aquela que inspira o seu lar também nas práticas, né, religiosa, aquela que é o coração da casa, né, a mulher católica, ela que inspira, né, os outros, assim, transmite a beleza de Deus, né, um dos mais belos aspectos, assim, né, que eu acho é essa transmissão da beleza de Deus que a mulher tem, todos nós, né, mas, assim, nós de forma em especial, assim, essa transmissão, né, da beleza de Deus, né, do cuidado de Deus, do afeto, do amor de Deus, assim. Então, eu acredito que seja isso. Para mim, de um modo geral, né, nesse contexto realmente de ser de Deus e levar os outros a Deus, Sim. mas naquilo que compete também a missão, né, seria a vivência dos mandamentos, né, também essa transmissão dentro de qualquer que seja a vocação também, né, dessa mulher, né, dentro do meu lar, dentro também enfim, né, de alguma vocação religiosa, enfim, das práticas, né, da vivência mesmo, né, dos mandamentos, né, da vida de oração, né, desse impulso também para o outro, né, dessa vida a serviço, da fraternidade. Então, tudo isso faz parte de um ser mulher católica também. E tu acredita como que a fé, para nós, mulheres, né, ela nos ajuda a nos ver, assim, a nos valorizar? Como que a fé impacta na mulher? Isso é muito boa, essa pergunta. Muito boa mesmo, assim, porque eu não tenho dúvidas, né, que a fé, né, que Deus torna a mulher ainda mais bonita, torna a mulher ainda mais feminina, elegante, né, e a gente poderia também trilhar tantos caminhos, né, mas eu acredito que realmente, né, eu não vejo fora, até a gente tem uns conceitos, né, tantas coisas assim da mulher, né, fora, mas eu encontro muita beleza, né, dentro daquelas, né, que tem a sua fé sólida, a sua fé firme, né, e transmite beleza aí, e transmite força, né, e transmite feminilidade, né, e transmite a presença de Deus, né, então realmente eu acredito que a fé realmente faz com que nós vivamos ainda mais aquilo que somos chamadas a ser. E entrando
né, nesse mundo da beleza, do externo, né? Sim. Vamos entrar, talvez, aos assuntos polêmicos ou não. O padre liberou a gente falar sobre isso. Vamos sobre o externo, quer dizer, não é bem externo, né? Mas sobre a modéstia, porque a modéstia, ela transmite aquilo que é o nosso interno, né? Sim. Então não tem como eu externar em roupas, numa beleza externa, aquilo que não é meu, aquilo que eu já, virtudes que eu já não cultivo internamente, né? Então sobre a modéstia, vamos começar assim, preciso só usar saia pra ser modesta? Não precisa só usar saias, né? Mas realmente, assim, é interessante essa tua pergunta, porque realmente, né? Às vezes a gente tem uma ideia, né, de modéstia, assim, muito deturpada, assim, porque realmente a modéstia, ela não é simplesmente a forma com que eu me visto, né? A modéstia, ela é um todo. Quando eu me falo ser, ou quando eu falo ser, né, que sou uma mulher modesta, né, eu preciso entender de que não é simplesmente as minhas vestes. Sim. Né, não é simplesmente a minha saia longa, né, que vai até o pé. Mas a modesta, né, a modéstia, né, a mulher modesta, ela é aquela, né, que tem o seu coração, né, voltado inteiramente para Jesus. Né? Então, quando eu falo que eu vivo a modéstia, né, eu preciso entender que eu estou falando do meu pensar, né, do meu falar, né, do meu agir. Tudo isso, né, faz com que eu seja uma mulher modesta. Não é simplesmente as minhas vestes. Por quê? Porque a modéstia, ela tá ligada à castidade. Porque a modéstia, né, ela me faz, primeiramente, olhar para dentro. Uhum. Né? Então, tem tudo a ver com a castidade, né, que perpassa o meu pensar, né, o meu falar, né, a forma com que eu trato as pessoas. E a castidade, ela não está ligada só ao namoro, né? Porque muito se fala hoje da castidade no namoro, mas Exatamente. se vive a castidade quem é solteiro, se vive a castidade no casamento. Sim. Então, é algo para nossa vida inteira, não é um período, não é? É algo exclusivo de um namoro casto, de um namoro santo, enfim, não. Quem é solteiro vive a castidade naquele período daquela forma, no namoro também, no casamento também. Então, isso é um transbordo daquilo que a gente vive no nosso dia a dia. Mas a roupa comunica, né? Exatamente, né? Tudo em nós, né, comunica. Se a gente for perceber, assim, né, os gestos, né, a gente sempre fala, né, aquela pessoa não falou nada, né, mas a gente já entendeu, né? Sim. A gente deu aquela olhada e a gente já sabe o que, né, o outro tá querendo me comunicar, me dizer, né? E eu já vou ali e realizo. Da mesma forma, são as vestes, né? Da mesma forma é o meu comportamento. E tudo isso, né, como eu trouxe no início, né, ela deve comunicar a Deus, né? Primeiro, né, o que eu gosto, assim, de pensar, né, porque tudo isso é uma oração para mim, é uma busca, né? Então, eu gosto de pensar, né? Primeiro precisa, né, vir através do meu pensamento, eu preciso desejar, né, coisas retas, né, coisas santas, né? Passar pelo meu interior, né? Eu gesto isso e aí também eu transbordo. E aí transborda, né, também nas minhas vestes. Sim. Né? Mas não quer dizer necessariamente, né, que quem usa, né, saia longa, né, né, mulheres que usam roupas comportadas, né, que são mulheres modestas, né? Então a gente às vezes confunde, né? Eu posso realmente às vezes estar com o meu coração cheio, né, de outras coisas, né, e estar vestida super, né, modesta, não modesta, mas comportada, né, de mangas, de blusa de mangas compridas, enfim. Então não quer dizer, né? Então quer dizer mesmo, né, que eu preciso, né, unir tudo isso. Né? Não que eu não é a mulher perfeita, tá, Júlia? Eu acredito assim, né, e até que não é ser uma mulher perfeita. Eu só vou usar então à medida que eu, né, já me senti assim. E nunca vai ser, né? A gente sempre está em processo de construção, assim, né? Mas à medida de que eu desejo, né? Que eu desejo, né? Que os meus pensamentos realmente se unam de Jesus. Que as minhas ações, né? Sejam
castas, né? Que o modo com que eu me porto, né? Também, então, que eu vou buscando melhorar. Então, tudo isso, né, faz parte da construção da mulher modesta, né? Não simplesmente a roupa, mas que está aí também, que faz parte, né? Então, também não adianta eu. Eu acho que tudo são coisas que vão nos incomodando também, né? Aquilo que tu falou, não existe, nós não somos perfeitas, né? Sim. Mas são coisas que vão nos incomodando, eu acredito. Por exemplo, eu vou até me expor aqui, mas eu sempre fui assim, eu nunca fui a mulher mais organizada do mundo, assim, sabe? Sim. Não era. Só que a partir do momento que eu casei, que eu tive, que hoje eu tenho o meu lar, eu senti essa necessidade, sabe? E eu até partilhei muito com o Padre Gabriel, eu falei assim, Padre, eu entendi que eu também nunca fui muito constante. Então eu falei pro padre que era algo que me incomodava, que eu entendia que eu precisava mudar. Só que eu entendia que para eu conseguir manter a constância, eu precisava antes ter uma ordem na minha vida para conseguir criar uma rotina que eu não tinha e assim conseguir ter constância, mas era algo que me incomodava. Então, Sim. primeiro no meu coração teve esse incômodo e aí é algo que hoje ainda estou nesse processo, né? Então, acho que a mulher, ela vive vários processos, né? Ela o tempo inteiro. Então, quando se deu a minha conversão, as roupas que eu tinha me incomodavam. Então, eu já usei muita roupa que hoje eu fico olhando e falo, gente. Mas por muito disso que tu falou, né? Pra mim tava tudo certo. Eu olhava aquilo que tava no mundo, né? No mundão, assim, e falava, não, todo mundo usa, por que eu não posso mostrar o que é bonito é pra ser mostrado, né? E não é bem assim, né? Então, eu acho que tudo começa também com o incômodo. A gente vai se incomodando com isso. E vai mudando, né? Aos poucos vai mudando a nossa roupa, vai mudando aquilo que a gente pensa, vai se moldando conforme o que Deus coloca no nosso coração e ao mesmo tempo aquilo que a gente permite que Ele realize na nossa vida, né? Mas falando um pouco assim sobre o mundo, aquilo que a sociedade traz, qual que tu acredita que é o pior inimigo da mulher, assim? Olha, sem sombra de dúvidas, assim, né? Hoje é até um pouco. A gente fala bastante, né? Mas eu acho que seria esse contexto mesmo, assim, né? Dessa inversão, né? Dos papéis, assim, né? Dessa linha do feminismo, assim. Também é algo que vem, assim, né? Nos atingindo, assim, muito, né? Em que contexto, assim, né? Eu acredito que a gente acaba levando as coisas sempre muito para os extremos, né? Então, eu acho que o que tem nos assolado muito como mulheres, né, realmente essa falta de busca da virtude, né, de buscar o centro, né? A virtude, ela sempre é a busca, né, do equilíbrio, né? Então, a gente tendencialmente, né, já busca, né, os extremos. Hoje a gente vê muito forte a linha do feminismo, né? E também acaba também acontecendo de buscar um outro extremo também, de que tudo é pecado, de que nada pode, de que, né, eu preciso, enfim, me adequar sempre, né, dentro desse molde, e é isso e pronto, assim, né? Então, realmente, eu acredito que seja essa questão mesmo das ideologias, assim, que nos assolam muito, né? Porque hoje a gente vê, né, quantas são as realidades dentro disso tudo, né? Então, eu diria, algo que tem nos pegado muito é isso, né? Não reconhecer mais, né? Não reconhecer mais, né, o equilíbrio, né? Não reconhecer mais as virtudes, assim, né? Então, acho que acredito que seja um pouco disso. Muito dentro do feminismo também existe uma competição, né, de que a mulher ela tem que ser igual ou melhor do que o homem, mas existem papéis totalmente diferentes, né, distintos. O homem ele tem um papel dentro da sociedade, aquilo que Deus espera do homem, e a mulher ela tem um outro papel, né? Eu estava até comentando contigo antes sobre o Padre Paulo Ricardo, ele divulgou um PDF, né, um e-book dele, que fala sobre a mulher gerar, né, sobre a maternidade da mulher. E muitas mulheres hoje,
elas já não tem mais esse brilho de gerar, né? Elas colocam a carreira na frente. Muitas mulheres já não querem mais ter filhos porque precisa ter um salário ou melhor, ou precisa ser mais do que o homem. Eu acho que acaba isso com tantos casamentos também, né? Então a mulher ela perdeu a identidade dela, ela enfim, foi acho que de tantas coisas que o feminismo colocou na cabeça da mulher, até algumas mulheres que estão dentro da igreja têm esse pensamento, né? Exatamente, é cultural, né? Então, a gente vive assim, né, numa sociedade que realmente vem pregando coisas muito distorcidas, né? E daí entra muito no sentido também da nossa realidade. A gente comentava também um pouco, né? E eu acho que esses grandes nomes hoje que se levantam para falar dessas temáticas, assim, né, da mulher, do feminismo, enfim, né, realmente é porque, ou do conservadorismo, enfim, tudo isso porque a gente tá perdendo a medida. Né? Sim. Então, realmente, quando se levanta isso, é para que a gente possa, né, encontrar o equilíbrio novamente, assim, né? E cada realidade, você trazia antes, né? Sim. É uma, Uhum. né? Então, cada realidade é uma, né? A mulher vai tentando, né, às vezes se adequar, se encaixar, né, e vai perdendo a sua essência, né? Acho que essa perda que você fala, assim, é realmente Sim. uma perda de identidade, né, da essência daquilo que é a mulher, né? Eu preciso, primeiramente, descobrir, né, qual que é a minha essência enquanto mulher, qual que é a minha identidade, né, enquanto filha de Deus, a minha missão, né, para que depois também eu transborde isso no que quer que seja que eu faça, né, seja no meu profissional, e aqui também trago, né, a mulher pode ser profissional também, A gente né, comentava isso e a mulher pode ser dona de casa também, Sim. né, e tá tudo bem, assim, né, com isso, tá tudo certo, né, e a gente vai se descobrindo à medida que a gente vai descobrindo também a nossa missão, a nossa essência, a nossa identidade, aí eu vou percebendo, né, de que eu posso ser uma boa profissional, de que eu posso ser, né, também uma boa dona de casa, e acho que algo que a gente também comentava é sentido das comparações, né? Então eu sempre quero, talvez, né, me comparar, né, com a outra mulher, né, que dá conta, né? Porque a outra mulher, ela dá conta, né, de trabalhar fora, de ter... Às vezes a gente nem sabe, né? Porque Sim, é o que a gente falava também sobre a comparação. Hoje existe as redes sociais, né? exatamente. Então, o que eu olho nas redes sociais não necessariamente é o que é a vida do outro, né? Então, existe também uma mulher ali super Empoderada. empoderada, que, nossa, eu dou conta de tudo, porque eu trabalho fora, minha casa tá impecável, os meus filhos super educados, não sei o quê, e um monte de coisa. E às vezes a gente nem sabe qual que é a realidade dela, né? A gente não sabe se tem alguém ajudando em casa, a gente não sabe. Sim, A gente não sabe. Então é muito complicado também a gente pegar um recorte do Instagram, um stories, um post e tomar aquilo como uma verdade, né? Não, eu preciso ser igual essa mulher que trabalha fora, que cuida da casa, cuida do da marido. casa, que a casa é cheia daqueles Dos filhos. organizadores maravilhosos. Então, assim, calma, né? Eu acho que é tudo um processo. É, é, é um caminhar, né? Quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente vai entendendo aquilo que Ele quer para nossa vida, e assim a gente vai conseguindo colocar tudo em ordem, sendo aquilo que Ele espera da gente. Mas sendo mulher, muito se fala também sobre a submissão da mulher, né? Uma mulher, principalmente ali dentro do casamento, se fala, a mulher ela tem que ser submissa ao homem. E as pessoas entendem que a mulher, ela tem que dizer amém pra tudo que o homem coloca, né? Sim. Então, entrando nesse assunto, assim, um pouquinho, o que é ser uma mulher submissa? Eu acredito assim que realmente, né, nesse aspecto a gente confunde bastante, né? Assim, essa parte dessa submissão, né? Realmente eu acho que a mulher que ela é submissa é a mulher que entende seu papel, né? A mulher que está ali para ser o suporte do homem, né? Para ser o coração da casa, né? A mulher é o coração da casa, é o afeto, a mulher tem como missão, né? Acolher, né? Então esse é
eu acho que essa descoberta, né, da submissão, ela precisa ser urgente, né? Uhum. Porque a gente se perde muito, né? Agora, a nossa ideia de submissão, né? Tudo, né? Sim, sim, É. não, não, e eu vou fazer, né, conforme, né? E até no sentido, né, de me mandar, de me... Sim, Então, vende a ideia de um homem opressor, né? exatamente. Que até, assim, que vai impor aquilo, que não quer saber das vontades, dos sonhos da mulher. Então, quando se fala muito de uma mulher submissa, vendem essa ideia, né? Sim. De algo ruim, de algo opressor. Mas eu li do Padre Paulo Ricardo também, que ele Sim. vem muito comentando sobre isso, que a mulher ser submissa é estar sob a mesma missão, né, do homem. Então a mulher é a base. Sim. E se eu, como mulher, eu quebro, o homem cai junto, né? Uhum. Então não quer dizer que eu vou fazer todas as vontades dele. E foi muito real isso pra mim, dentro do casamento, por exemplo. Um dia que o Guilherme chegou em casa e ele tava meio pra baixo, assim, triste. E eu falei, nossa, amor, o que aconteceu hoje? Aconteceu algum problema? Aconteceu alguma coisa? Ele falou assim, não, é porque pra mim, quando tu tá triste ou quando tu não tá muito bem, mesmo que não tenha acontecido nada no meu dia, ou né, não tá acontecendo nada, eu também fico assim. É engraçado, ele falou, se tu tá bem, mesmo ainda algo ruim, eu estou bem. Ele falou, parece que tu puxa, assim. Sim. Ali pra mim foi assim, como se Deus tivesse colocado assim, a minha filha, é isso, entendeu? Né, a mulher é a base. Exatamente, né? O espaço, né? A gente tem o poder, né, assim, realmente de contagiar o espaço que a gente está. Isso é nítido, assim, né? Eu acredito que hoje eu não sou ainda, né, casada, mas principalmente, né, nesse laço tão estreito, né, que é o matrimônio, mas em qualquer ambiente e relação que a gente trilhe, né? Até dentro da vivência no aspecto comunitário, hoje, assim, né, da minha consagração, isso é nítido, assim, né? Como o nosso estado, né, ele também gera no grupo, né, essa transformação, né, realmente como você trouxe, né, parece que contagia, né, ou não, né, ou coloca todo mundo para baixo, assim, né, então realmente, assim, né, a mulher ela tem, né, essa beleza, né, de ser o coração da casa. Eu sempre penso num aspecto tão bonito, assim, né, porque com a questão da nossa maturidade, a gente percebe que a gente não é nem só razão e nem só emoção. Sim. Né? E claro, o homem e a mulher tem os dois, né? Mas eu penso assim, trazendo para esse aspecto, né? A mulher como a emoção, o homem como a razão, assim, se fundindo, se unindo, traz o equilíbrio. Né? Porque daí eu não posso nem ser só, né, a razão, também não posso ser só a emoção. E quando eu junto, né, quando eu encontro o equilíbrio nos dois, aí é onde está amadurecendo as coisas, assim. Então isso é bonito, né? Porque realmente a relação entre o homem e a mulher, né, é para ser basicamente isso, assim, né? Esse sentido de completude, né? De complementariedade, assim, né? Realmente, né, aquilo que falta em um, né? Trazendo aqui, né, bem o ponto dos casais, né? Assim, aquilo que falta em um também, né, tem no outro, mas no sentido assim também de que eu ajudo o outro também, né? Sim. De que o meu jeito, né, precisa ser esse suporte para o outro, né? A mulher, né, com o seu jeito, né, mais aberto, né? A visão da mulher ela é alargada, né? Então ela foi criada na sua essência, né, como mulher, né, para ter uma visão mais alargada. Então ela percebe tudo, né? Sim. Na sua natureza, percebe tudo. O homem ele tem um olhar mais focado. Então, à medida que vai se amadurecendo, né, o homem vai aprendendo a dilatar o seu olhar mais focado, né, e a mulher vai aprendendo também a focar mais, né? Então, é sempre um aprender com o outro, né? Sempre, né, uma busca assim também de entender que o outro,
né, também sempre me complementa, assim, de alguma forma. Assim, mas trazendo só esse aspecto, assim, né, entre homem e mulher, que tu foi traçando também, né, mas a gente vai, assim, né, realmente, às vezes se perdendo mesmo, né, naquilo que é o nosso papel, achando que a gente precisa fazer tudo, né, Sim. tanto aquilo que o homem faz, mas também aquilo que é o meu papel, e aí eu quero fazer tudo, e quando vejo, não dou conta, e aí me frustro, Sim. né? E aí depois já não tenho mais sentido. Então agora acabou a minha vida, né? Acabou porque eu não consigo, né, ser uma boa mãe, eu não consigo ser uma boa esposa, eu não consigo trabalhar, Sim. né? Eu não consigo fazer aquilo que o meu marido faz, porque não é pra fazer, né? Então aí eu acabo me frustrando, porque a gente quer, né? Como mulher, assim, naturalmente, né? Acho que você concorda comigo também, a gente quer dar conta do mundo, né? A gente quer fazer tudo e... Aí, né, agora com essas coisas que vão incutindo em nós também, depender, né, de outro, principalmente do homem, não, né, não existe isso, assim, né, então realmente é coisas que vão, né, algo do tempo, assim, né, Sim. então que vai adentrando, assim, o nosso coração. E até mesmo nisso que tu falou, da mulher querer dar conta de tudo, né, ela esquece às vezes até de olhar pra ela mesmo, né, Sim. de se cuidar, enfim... uma vez questionaram, você morreria pelo seu filho, pelos seus filhos, pelo seu marido? E a mulher respondeu, sim, eu morreria. Tá, mas e você se cuidaria pelos seus filhos, pelo seu marido? Você tiraria um tempo pra se cuidar, pra fazer um exercício, pra se alimentar bem, enfim. Então a mulher, ela também precisa ter esse autocuidado, né? Ela, existe uma linha entre o desleixo e a vaidade, né? A mulher, ela precisa ela precisa ali trabalhar para que ela também não seja desleixada, mas que também a vaidade não seja o centro da vida dela, né? Exatamente, é uma linha, né, como você disse, uma linha muito tênue, assim, mas realmente, né, a gente precisa, até é interessante esse contexto, assim, do autocuidado que você citou, assim, porque realmente, às vezes a gente até fala, morreria, né, morreria pelo meu esposo, pelos meus filhos, assim, daria a minha vida, mas quando eu preciso cuidar de mim, né, para ter, né, mais força, para ter mais disposição, né, para servir melhor, será que eu estou? Né? Porque eu acho que o dar a vida é aqui e agora. Né? O dar a vida é fazer com que também a minha missão, né, que eu assumi, né, aconteça. Então, se eu não me cuido, né, eu digo numa linha psicológica, né, eu vou me tornando cada vez, né, uma mulher chata, né? Hoje a gente a palavra que a gente usa tanto termo, né, mas a palavra mesmo é chata, né? Eu vou me tornando uma mulher chata, né? Eu vou ficando indisposta, né, porque as minhas vitaminas estão lá nos pés, então eu não tenho a capacidade de ver como que estão os meus exames, né, de procurar um profissional da área da saúde, né, para ver, né, as minhas questões também hormonais, enfim, né, diversas realidades que a gente necessita, né, eu não tenho a capacidade, né, de fazer um exercício, né, para também me dar, porque quando a gente faz exercício, a gente repõe, né, aquilo que a gente perde também durante o dia, né, não tenho capacidade, por vezes, né, de me arrumar melhor, né? Porque eu tô ali em função, às vezes, da casa, né? Das coisas dos filhos. E acabo perdendo, né? A noção de que isso faz parte também da minha missão, do ser mulher. Porque à medida que eu cuido, né? Como a gente trouxe aqui, da minha saúde, né? Seja ela física, seja ela, né, psicológica, enfim. Se eu também cuido de tudo, né? De uma boa alimentação, tudo isso faz com que eu sirva cada vez melhor. Né? Faz com que eu seja, né, uma mulher, né, que realmente descobriu, né, para que veio. Né? E eu falo aqui no contexto de matrimônio, mas em todos, né? Sim. Da mesma forma, né? Para quem vive uma vida, né, de comunidade, para quem está na sua casa, né? Eu preciso, porque eu tenho esse chamado a servir, né? Eu tenho esse chamado também a acolher, a também, querendo ou não, proporcionar aos outros, né? Para que também se descubra. A mulher tem um papel, assim, enorme. Né? Quanto que a gente, né, tem um papel importante de motivar os outros, né? Principalmente os homens, né, também, na sua busca. Né? E como que eu vou estar exercendo isso,
né, se eu tô cada vez mais cansada, né, se eu tô cada vez mais chata, porque, né, tem tanta coisa e aí eu vou ficando insuportável, né? Então é isso, a gente tá assim, né? Porque realmente são muitas atribuições, né? Hoje a mulher precisa dar conta de trabalhar fora, a mulher, né, que opta pelo matrimônio, né, tem a casa, né, precisa estar impecável, né, porque chega outra, né, e vai falar também, né? E aí precisa dar conta também de, né, no nosso contexto católico, de ir para a igreja, né, de servir, né, tudo, né? Porque aí agora, né, o padre, né, vai me dizer que eu não estou nos ministérios. Então são muitas cobranças, né? Sim. E como eu preciso, né? Qual o meio termo, qual que é o equilíbrio, né? Eu preciso também, né, parar, né, pensar, encontrar o equilíbrio em tudo isso, né? E olhar também para mim. Porque para eu ser essa mãe, para eu ser essa esposa ou consagrada, enfim, né? Para eu ser, né, também essa para eu ser católica, né, enfim, assim, no sentido ministerial também, né, para eu estar na igreja, né, servindo, eu preciso também cuidar de mim, né, e aí eu olho, né, para tudo, né, e não é paralelo assim, né, não é só uma coisa, porque agora as mulheres, né, só querem saber de autocuidado, né, de fazer skincare, né, de ir para academia, não é, né, é real, né, à medida que eu vou realmente, né, me importo comigo, né, para ir, né, para buscar uma terapia, né, que eu me importo comigo, para buscar um exercício físico, para ver se eu tô, né, fazer o meu check-up, né, ver se tá tudo certo comigo, eu tô servindo melhor. A gente às vezes não tem essa noção, É isso que né? eu tava pensando. Às vezes, nossa, precisa... tá tudo bem, né? Eu faço exercício, tá tudo certo, meus exames estão bons, mas sabe, o dia não tá tão legal, daí a gente se arruma, coloca uma roupa, passa uma maquiagem, parece, nossa, agora eu vou servir até diferente, né? Em tudo, tanto seja na igreja, seja servir a casa, seja... Enfim, é diferente. Então é necessário esse cuidado, né? Esse cuidado para poder cuidar dos outros também, né? E é interessante isso que você traz, assim, porque realmente faz parte da nossa essência, assim, às vezes a gente até brinca, né? E agora, né, agora ninguém me segura, né? Né? Tô aqui com a minha roupa nova, fiz minha skincare, né? Que são os vídeos aí do momento, né? Já fiz, agora ninguém me segura. Fiz minha skincare hoje, já malhei, mas realmente, assim, né? À medida que a gente também encontra esses tempos, não tô dizendo que para todas as mulheres vai ser igual, né? Cada um tem a sua realidade, a sua rotina, mas a gente precisa também se dar, né, o olhar para si, né, o mínimo, né, que a gente precisa, né, para ter disposição, né, para cumprir também com a nossa missão e nos amar, né? Isso não é, né, feminismo, isso é amor próprio, né? Isso é cuidado, né? Isso é entender-se filha de Deus. Né? E à medida que eu sou filha de Deus, né, a gente sempre fala, mas será que realmente é? Será que eu me entendo como templo de Deus? Porque hoje eu acho que a gente entrou meio que numa crise, né? Será que eu me entendo mesmo como templo de Deus? Será que é assim que se cuida, né, desse templo de Deus, né? E aí a gente entra, né, como a gente trouxe ali no início, né? Ou eu passo por um desleixo, né? Ou eu passo também para uma vaidade excessiva, que também, né, é perigoso. Sim. Né? À medida que eu também só olho para mim, né? E aí eu não sou capaz também, que é assuntos polêmicos, que eu não sou capaz também, não, porque eu não preciso cozinhar, não porque eu não preciso, né, mais fazer as minhas atividades da casa, enfim. Então, a medida, né, é desordem. Né? Você percebe que é desordem, assim, né? Tudo que né, é equilíbrio, né? Tudo que é virtude, né, ela nos gera paz. Sim. Né? Então, à medida que eu vou tendo esses atos, nos gera desordem? Gera conflito, né, no meu lar. Um egoísmo também, Exatamente. né? De querer olhar só pra mim, ou de também abandonar e também nem olhar para mim, né? Então, é necessário que tenha essa virtude, esse equilíbrio para poder caminhar. Também, em tudo isso, a mulher ela precisa ter o momento dela de intimidade com Deus, né? Sim. Então, é importante também todo esse autocuidado, mas é importante que, assim como ela vai educar os filhos, ou enfim, não só filhos no sentido biológico, né? Porque todos nós somos chamados a ter
a maternidade e a paternidade, né? Uhum. Independente se é um padre, se é uma irmã, se é alguém que escolheu o celibato, né? Mas seja, então, a maternidade ou a paternidade espiritual, né? Sim. Então, todos nós somos chamados já temos, né? Toda mulher tem a maternidade em si. Só basta ela aflorar isso, né? Ou entender também, né? Mas a partir do momento que eu preciso levar meus filhos, né? Que eles entendam, eduquem os meus filhos a Deus, eu também preciso buscar uma vida íntima, né? Como mulher, ter essa minha intimidade com Deus. Como que tu vê isso dentro da igreja hoje, né? Dentro da nossa fé católica, como que a mulher pode buscar essa intimidade com Deus? Olha, assim, esse é o ponto essencial, né? É o primeiro ponto, assim, se a gente fosse tratar, né? O que eu faço, né? Como mulher para ter esse tempo de qualidade, esse olhar para mim, né? Esse zelo também que é essencial, né? Para nós. Primeira coisa, né? Ter um tempo, um espaço, né? Para Deus. Se eu não tenho isso, né? Já alguma coisa tá errado, né? Sim. Então, não tô dizendo aqui que você, né, às vezes dentro da sua rotina, às vezes como mãe, né? Hoje eu tenho o meu tempo lá marcadinho, né? para fazer a minha oração pessoal, né? Às vezes você não tem. Mas qual que é a forma que eu vou me reinventar, né, dentro da minha rotina para ter um tempo, né, para estar com Deus, né, para ter o meu momento de oração? Eu acho que isso, né, é o primeiro ponto. É o primeiro ponto para que não adianta, né? Eu também tá aí em alta, bombando no meu exercício físico, também na minha saúde, e não tá, né, trilhando um caminho de oração com a minha saúde espiritual, assim, né? Então, eu acredito que isso seja realmente o primeiro ponto, assim, né? E pra gente trilhar, assim, não tem outro caminho, né? Diante das nossas rotinas, né, loucas, diante de tantas coisas que a gente vive, realmente esforçar-se, né, para encontrar um tempo, qualquer que seja. Então, mulheres, né, encontrem um tempo para oração, né, qualquer que seja o horário do seu dia, ou, melhor ainda, esteja em constante oração. Tudo que você for fazer, talvez eu não vou conseguir parar como a Marla, né, consegue parar aí 1 hora por dia para fazer a sua oração pessoal. A oração de muitas das mulheres realmente vai ser aí, né, com o seu filho, né, às vezes principalmente os recém-nascidos, né, com alguns afazeres da casa, com algumas, né, atribuições também, mas eu vou buscar com todo o meu coração para tirar, assim, nem que seja um pouquinho, né, uns minutos do meu dia, realmente para parar, né, e consagrar este tempo a Deus, assim. Então, acho que isso é importantíssimo, assim, essencial, né, seria um ponto, assim, e também a minha vida em oração, né, à medida a gente fala, vida de oração. A vida de oração, que eu entendo, né, por vida de oração, não é simplesmente, né, os meus atos externos, assim, é o momento que eu paro para rezar o texto, o momento da minha oração pessoal, tá contida, né? Sim. Mas quando eu entendo por vida de oração, é que eu esteja em constante oração, porque eu sei, né, que vai ter dia que vai ser difícil, tem dia que eu não vou conseguir. Sim. Entendeu? Então, a minha vida, ela é uma vida de oração. Então, tudo que eu faço é consagrado a Deus, né? Tudo que, né, todo o meu discernimento daquilo que eu vou fazer, né, daquilo que eu preciso resolver, enfim, né, precisa estar consagrado a Deus, né? Precisa ter uma submissão ali à vontade de Deus, assim, né? Precisa ter deixar o controle na mão de Deus, assim. Então, acho que para nós é isso, assim, não tem outra saída, né? Você, mãe, você religiosa, mulher, né, na sua vida normal, né, na paróquia, enfim, né, consagradas, realmente tirar esse tempo para Deus e entender-se, né, como uma vida de oração, não mais como momentos de oração, né? E aí tudo entra em equilíbrio. Tudo entra em equilíbrio, assim, você vai percebendo que os discernimentos, né, vão sendo dados, assim, no decorrer da tua caminhada, né, não necessariamente, né, tem tempos fortes que a gente precisa, às vezes, parar mais tempo, se dedicar, enfim, mas que os discernimentos do dia a dia vai se dando nesse coração unido a Jesus. Sim. Né, então... Não desistir também, né? Sim. Porque o que acontece muitas vezes é eu tô ali, nossa, tá indo lindo, minha rotina de oração, minha vida e tudo mais. Daí chega um dia que
acontece algo, eu não faço. E aí chegou outro dia, ai não, já não fiz ontem, daí já aconteceu mais alguma coisa, eu já não Sim. faço. E daí quando vê, já não. Já passou o Já mês, a passou, gente tá... já não faz mais nada daquilo que fazia antes. Então acho que não desistir, né? Sempre há um recomeço. Sim, Sempre. perseverança, né? Então é perseverar mesmo, né? Vão ser dias e dias, né? Então a gente precisa também estar aberta, né, a esse mover, né? Esse mover. A gente não pode, a tal ponto, né, de ter uma rotina, de ter também as nossas atribuições, que eu também não dê espaços, né, para os acontecimentos do dia, a vida acontecendo, né? É Vai a ter realidade. a realidade, vai ter os imprevistos, né? Às vezes eu vou estar aqui e vai acontecer, né, alguma coisa difícil que eu não vou rezar, né? Eu vou lá na minha casa, né? Um filho vai, enfim, né? Tá dando diversas situações, né? E passa mal, né? O esposo vai ter algum acidente, tipo assim, né? Tem algum acidente, alguma coisa, né? Então, tudo, a gente precisa estar aberto ao improviso, né? O improviso, assim, no sentido de do diferente, né? Aberto ao diferente, mas também eu preciso ter um mínimo de rotina, assim. Né? Então, o que eu... não é só uma questão, assim, pessoal, no sentido de naturalidade minha, assim, né? Mas nós, como mulheres, nós precisamos ter, né? Entrando, talvez sejam a mesma linha de assunto, né? Talvez já seja passando para outra também, mas nós precisamos ter o mínimo de organização. Sim. Né? O mínimo de organização também dentro da nossa vida espiritual, mas que perpassa tudo isso, né? Ter, né, a nossa rotina mesmo, né? E ali inserir, né, também um momento para Deus, enfim, né? Entendendo que a minha vida é essa, né? Enfim, né? Pode acontecer, né, os imprevistos, as coisas, mas também ter esse olhar, né? Incluir. Né? Não, tenho o meu momento com Deus. Aí tudo mais você pode ter certeza, mulher, vai se ordenar. Tudo vai entrar em equilíbrio. E é assim, é nítido, né? Quando a gente também está por uma questão de preguiça, né? Ou até mesmo de falta de, né? De perseverança, assim, né? De desânimo, como as coisas não fluem. Né? Claro, por situações, né, que ocorrem, não, né? Mas eu digo assim, nesse sentido mais de uma busca mesmo, né? Eu não quis, né? Como as coisas não fluem. Então, eu preciso dentro também do modo prático, né? Também dentro da minha rotina, né? Dentro das minhas atribuições, inserir, né, o meu momento com Deus, assim, não importa, né? Às vezes você vai dizer que queria ter uma vida bela, né? Aquela mulher, né, virtuosa, né, que acorda às 5 horas da manhã, né? E vai fazer a sua oração pessoal, e aí depois vai tomar café, né? Vai fazer, não sei, né? Vai cuidar dos filhos. Sim. E aquela, né? Não, isso aqui é o ideal, é o perfeito. Às vezes não vai ser assim. Sim. Né? É tudo muito pessoal, né? Sim. Tudo não tem como a gente colocar a mulher dentro de uma caixinha e falar assim, não, ó, vai ser assim a tua vida e é isso, né? O nosso tempo tá acabando, né? Infelizmente, porque se a gente fosse falar sobre tudo sobre a mulher, eu acho que a gente ficaria o quê? Dias e dias e dias aqui. Sim. Conversando. Mas pra encerrar... O quê? Talvez mais um. Mais um episódio? Parte 3, 4, 5. Mas pra encerrar, eu vou fazer, então, um jogo rápido que tu não chegou a fazer na primeira parte, né? Não, eu esqueci. Então eu vou fazer com a Marla agora o nosso jogo rápido. Eu vou falar uma palavra e aí tu fala algo que vem ao coração, assim. Em uma palavra também ou a gente pode... Uma palavra? Uma palavra, uma frase, assim. Vamos lá. Família. Família, um carinho do coração de Deus. Igreja. Igreja, nossa casa. Fracasso. Maturidade. Sucesso. Sucesso, eu acredito, né, que seja muito importante,
né, como ele é aplicado, né, ou como ele é sentido, né, que ele não nos deixe, né, perder também a humildade, assim, né, o sucesso, ele é válido à medida que eu sou uma pessoa humilde, né, eu preciso ter experiências, né, também do fracasso, né, que me moldar na humildade para que eu saiba também acolher o sucesso. Né? Então eu preciso, né, como uma pessoa madura, né, ter a experiência do sucesso e do fracasso. Santo de devoção. Santa Paulina, linda do meu coração. Se pudesse conversar com alguém, Olha, com Deus a gente conversa, né? Mas pessoalmente com Deus, né? Claro. e eu vou mudar um pouquinho no final, uma mulher que te inspire. Ou mulheres que te inspiram. Ai, são tantas. No sentido daquelas que já estão, né, com Deus, né? Uma delas, Santa Paulina, né? No sentido dos santos. Santa Paulina. Me inspira também Santa Teresinha. São tantas, né? Santa Teresa d'Ávila e aí tantas mulheres lindas, né? Que me inspiram. Mas aqui, né, vamos trazer para cá também, me inspira a minha mãe, né, Ana Cláudia, né, com toda a sua história também, com a sua sabedoria. Me inspira... acho que eu ficaria com ela. E também, assim, não citaria nomes, mas gostaria de trazer mais abrangente, assim, né? Muitas mulheres na nossa comunidade católica Arca da Aliança também, né, que me inspiram, seja ela membros internos, né, membros de vida, como também membros de aliança, me inspiram como mulheres, né, nas virtudes, enfim. E também, né, mulheres dentro do contexto jornalístico também. Tem algumas inspirações, gente. Também não vou citar nomes aqui, mas tem algumas mulheres que me inspiram também nesse contexto. Seria isso. E pra quem está nos assistindo também, se quiser deixar nos comentários qual mulher inspira você, já que hoje o assunto é mulher. Então deixa nos comentários qual é a mulher que inspira. Já nos segue nas redes sociais, no nosso Instagram, no Convocação, no YouTube. Curte, comenta, compartilha. No Spotify, estamos no Spotify também. E agradecer a tua presença, partilhar um pouquinho sobre esse assunto que é tão importante nos dias de hoje. Se alguém quiser deixar mais perguntas sobre, ou alguns temas sobre, né, o ser mulher, pode deixar aqui que a gente traz a Marla de novo, a gente grava de novo e a gente faz a parte 3. Então é isso. Até o próximo episódio.